Vamos conhecer um pouco mais a festa do Peão de Barretos e sua origem. E quem vai contar para nós é o compadre João Paulo Martins, que é coordenador oficial do concurso da queima de alho do Clube dos Independentes da cidade de Barretos, na edição número 64, ou seja, a 74ª festa, de 15 a 25 de agosto. Então, meu compadre João Paulo, como tudo começou? Surgiu da seguinte forma: começo dos anos do século passado, Barretos foi escolhida por um grupo de ingleses para montar uma indústria frigorífica na cidade. A cidade ainda era muito pequena, lá nos anos 13 até 15, recém-inaugurado, tinha a linha da Paulista de estrada de ferro, e os ingleses descobriram que no norte do estado de São Paulo, principalmente a cidade de Barretos, havia muita criação de gado para abate, gado de corte. Então eles resolveram montar ali uma indústria frigorífica. E essa indústria frigorífica ela foi inaugurada no ano de 1913. E ali se começou a trazer os ingleses comprando boiada pelo Triângulo Mineiro ali do lado, propriamente dentro do município de Barretos, alguns outros municípios também perto, como São José do Rio Preto, Araçatuba. Muitos criadores, era um clima bem quente, que até hoje é um clima quente, bem temperado, e para as pastarias para engorda de gados é excelente. Então por isso que eles resolveram. E também eles tinham também a travessia do sul de Goiás, também com Minas Gerais. Seria para eles previram um futuro muito longo. Então essa companhia dos ingleses, por nome de Companhia Anglo-Pastoril, eles compraram ali umas grande gleba de terra, muitas fazendas no município de Barretos, e começou o abate de gado. E esse gado, o que acontecia? Esse gado ia esquartejado, congelado, eles fabricavam gelo e saía pela Paulista de estrada de ferro e descia até Santos. De Santos embarcava e demorava 6 meses até chegar na Inglaterra, no Reino Unido. Mas a carne chegava congelada. E com isso foi tendo uma evolução muito grande dentro da própria indústria, que eles foram crescendo e trazendo uma economia muito forte para o município de industrialização de carne na cidade de Barretos, sem faltar um dia sequer. Só que hoje não é mais Companhia Anglo-Pastoril. A Companhia Anglo-Pastoril deixou nos anos 80 e passou para o grupo JBS. O JBS adquiriu o grupo Anglo, e também nós temos um outro grupo muito forte também em Barretos, que é o grupo Minerva. E esse grupo Minerva, junto com o JBS, hoje eles industrializam em média 4.000 a 4.500 boi dia. É industrialização de carne, enlatados, e a carne para o mundo inteiro, para o mercado europeu, lá na Ásia, China, muita exportação. Mas Barretos é o maior polo de industrialização de carne. Com isso, lá nos anos 50, até ali as boiadas vinham marchando no estradão. Um fazendeiro contratava uma comitiva de peões para poder trazer essa boiada da sua propriedade até as pastarias, não para o abate, que as pessoas precisam entender. Porque o boi sai gordo, viajando 1 mês, 2 meses, ele chega magro. Ele vai para as pastarias, ele engordava nas pastarias, depois de 6 meses, quando ele ganhasse novamente o peso que perdesse, ele ia para o abate. Só que hoje está o inverso, o frigorífico está onde o boi gordo está no confinamento. Então também praticamente acabou os caminhões gaiola, que transportavam o boi vivo. Hoje o boi é esquartejado e vindo com 40 toneladas nas jamantas frigoríficas para industrialização em Barretos. Barretos praticamente parou com a matança de gado. Então nos anos 50, onde era o forte dessas boiadas vir marchando no estradão, em média, cada 1.000 boi representava assim em média de 100 a 150 boi para cada peão. Então se você colocar 1.000 boi, mais ou menos 7 a 8 peões ou 9 peões viajando no estradão para transportar essa boiada. E compadre João Paulo, essas comitivas, quanto tempo elas ficavam aí pelas estradas? Então, isso tudo depende da distância. Por exemplo, um fazendeiro que tinha uma fazenda lá no norte do Triângulo Mineiro, para chegar até Barretos, ele gastava 1 mês e meio viajando no estradão. Falava marcha, não falava dia. Quantas marchas dá até Barretos? A marcha dá até Barretos compreende-se um dia. Dá mais ou menos uns 45 dias de marcha, 1 mês e meio, né?
Então, contratava essa comitiva ia até o local da fazenda, preparava tudo e vinha trazendo essa boiada. Mas não era uma só comitiva, eram várias comitivas. Eram 10, 20, 30 comitivas transportando boiada. Isso só chegando boiada em Barretos, marchando. E no meio dessa comitiva tem um peão, que esse peão, a função dele, ele não tinha nada a ver com a boiada. Ele recebia todos os apetrechos da cozinha, as broacas, o cargueiro, e ele recebia os animais. Então ele tinha em média mais ou menos, o cozinheiro, em média de 8 a 10 animais só para ele. Porque os animais revezam, por exemplo, uma semana um transporta no lombo, pois ele descansa e passa para o outro. E assim o peão também. Mas esses animais eram mula e burro. Só esses animais que vai cavalo não dava certo, que cavalo não aguenta no estradão. E com isso, eles compravam, os donos das comitivas compravam bastante animais para domar, para viajar no estradão. E essas domas eram tudo feitas ao redor da cidade de Barretos, na chácara, nos povoados. E essa doma, para domar um animal desse, você tinha que montar. Para montar no animal, ele pula. Então, até ele ficar mansinho para poder ir viajar no estradão. E essas domas foram assim trazendo um atrativo em alguns rapazes, mais ou menos 20 e poucos rapazes, filhos de fazendeiro, vendo aquelas domas e vendo também os cozinheiros de comitiva. Eles resolveram então fazer um circo e fazer um rodeio. E em que época que aconteceu isso, compadre João Paulo? Isso foi nos anos 50, 53, 54, resolveram fazer algumas festas para arrecadar para algumas instituições. E essas festas estavam arrecadando muito bem e estavam trazendo um bom público, muito público até, 1954. Quando foi no ano de 1955, aí oficializou a festa como Festa do Peão de Boiadeiro, por nome, homenageando o peão de boiadeiro. E aí, compadre João Paulo, e qual era a função do cozinheiro nessas comitivas? O cozinheiro, a função dele recebia esses animais e os apetrechos da cozinha e recebia todos os ingredientes. Só que os ingredientes que ele recebia para viajar no estradão são ingredientes que não pode perecer no estradão, porque ele não tinha uma geladeira, nem tinha freezer, nem podia transportar isso, que isso não existia. Ele tinha que ter a sua habilidade concreta, de grande conhecimento, de causa, para poder fazer uma comida gostosa, saborosa, com muitas substâncias, com muita proteína, para eles aguentar o lombo do animal o dia inteiro. Esse cozinheiro tinha muita habilidade para isso. Você pensa que ele não encontrava no estradão muitas adversidades? Encontrava bicho, malária, frio, chuva, sereno, barro, poeira, mas ele tinha uma habilidade tremenda para poder sair dessas zonas de desconforto, fazer o café da manhã, fazer o almoço, fazer o jantar todos os dias para ele e os seus companheiros. E a comida com ingredientes que não perecem no estradão, à base de arroz, feijão, banha de porco, produto suíno guardado nas latas, na banha, tá certo? E usando a carne fresca serenada, pondo no sereno toda noite para ir serenando a carne para ganhar consistência. Muito alho, muita pimenta de cheiro, sal pecuário, não é esse sal que nós usamos. Toda essa gama de coisas ele viajava no estradão. Não tinha, logicamente, a nossa verdura. Algumas coisas que o mercado oferece para nós, isso no estradão não existia. Poderia existir alguma mandioca, que ele passava na beira da fazenda, encontrava um pé de mandioca, arrancava e ali ele fazia uma mandioquinha com carne para os cozinheiros. Ô, meu compadre João Paulo Martins, grato pela sua atenção e esta aula cultural em relação às comitivas e os peões que circulavam por esta região do estado de São Paulo, Minas Gerais e Goiás. Muito obrigado, eu agradeço, tá certo, de passar para você esse conhecimento que muitas pessoas me perguntam sobre as tradições e a vida do peão de boiadeiro, na qual eu sou responsável no Clube dos Independentes para manter essa tradição viva, porque praticamente no nosso estado, os estados do sul, isso desapareceu, isso não existe mais. Hoje só os caminhões que transportam boiada. Então a boiada marchando só ficou na saudade, isso não existe mais. Falamos com o João Paulo Martins, que há 36 anos colabora com a organização do evento da Festa do Peão de Barretos.